temos uma coisinha que se chama mente. Porém, entretanto, todavia, essa mente ela se divide em algumas partes. Tá? O que que faz? Pode pensar? Pode. O que que faz com que a tua mente seja diferente de uma mente de um cachorro? Consciência, racionalidade. Beleza, obrigado, Luiz. O que mais? Sentimentos? Moralidade. Show de bola. É doido, Então, quando a gente fala de mente, a gente vai entender que existe mente, existe cérebro e existe cognição. Tá? Esses três eles andam juntos. Não tem como nós falarmos de mente sem que nós entendamos que existe o cérebro, mente e cognição. Então, quando a gente fala dentro desse processo, a gente vai entender também que existe um processo multidimensional. O que é esse processo multidimensional? É justamente nós entendermos que dentro dessa perspectiva, cérebro, corpo e ambiente, eles trabalham juntos. Um exemplo clássico disso é que as meninas agora há pouco estavam reclamando de frio. Frio é algo que o teu corpo sente através da interpretação do teu cérebro dentro desse contexto do ambiente. Se você vive num ambiente tóxico, num ambiente familiar tóxico, isso vai mexer com a tua sensação corporal? Como? Mais tensão, mais energia, né? Existe um processo que a gente diz que se chama de somatização. O que é somatizar? É literalmente o teu corpo não saber lidar com essas emoções e aí ele somatiza. Na questão de psoríase, na questão de mais queda de cabelo, na questão de... Tem um negocinho na cabeça que eu não sei o nome agora, não é caspa. É um outro nome. Não, não é alopecia não. É quando o couro cabeludo ele fica muito... Dermatite seborreica. Depois de falar da colega, que ela é protagonista, né, pai? Então, quando a gente fala desse processo, o teu corpo somatiza. Exemplo, a gente tem um neurotransmissor que se chama GABA. Acho que eu já falei isso para vocês. O GABA, ele é responsável pela tensão muscular. Então, todas as vezes que você está mais tenso, mais ansioso, existe uma ausência de GABA, que faz com que você relaxe, tá? Então, o processo do teu corpo, ele somatiza aquilo que você interpreta no ambiente. Se você considera um ambiente mais insalubre ou perigoso, automaticamente o teu corpo ele vai sentir. Então, não tem como nós termos saúde mental sem falar no contexto do ambiente. Um outro exemplo são pessoas que são moradores de rua, né? Pessoas em vulnerabilidade social. Elas têm saúde mental? Deveriam ter. São seres humanos como todos nós. Porém, o ambiente de periculosidade faz com que esse indivíduo esteja o tempo todo em estado de alerta. Tá? Então, pensamentos, emoções, imaginação, intenções de consciência fazem parte desse processo multidimensional, mas nesse contexto que nós falamos agora há pouco. Cérebro, corpo e ambiente. Tranquilo? Beleza. E aí a gente fala do psicossocial, né? Acho que o psicossocial a gente já falou sobre isso. Mas o que é que faz com que o indivíduo seja esse indivíduo? O que é que faz com que uma sociedade se destaque de uma alcateia de lobos? O que é que faz com que uma sociedade se diferencie de uma colmeia? O que é que faz com que uma sociedade se diferencie de... Esqueci de coletivo. Mas o que é que faz com que nós nos diferenciamos de animais? As regras, as leis, que mais? As normas, que mais?
Uma palavrinha tem aqui na frente. Uma palavrinha. Vamos lá. O que é cultura? O que é o cultural? Cultura. Costumes. Beleza. O que mais? Esse está aprendendo antropologia. O que mais? Cadê a sua? Ela não veio hoje, né? Ela não chegou. Ela está perdida. O que mais? Cultura. Tradições. Show de bola. A gente pode dizer que o país, o nosso Brasil, ele é um país de cultura? Sim. Qual é a nossa cultura? Vários, show de bola. Vários estrangeiros. Aqui vem. Uma cadeira que está de pé. Ei, algum homem pode ajudar a colega aí, pegar a cadeira ali do valeu. Já sentou. Para fora, os estrangeiros, como que eles nos veem? Questão de cultura. Estereótipo, imagina. Mas quais são os dois principais pontos? Samba, futebol e futebol. Nós somos, segundo eles, o país do futebol, para quem gosta. Para quem não gosta, o que a gente faz? Eu não suporto futebol. Aí o Miguel, você ouviu ali? Eu falei, aham. Mérito, Miguel. Vestida do seu quê? Aham, bom dia, Miguel. Bom dia. Aí quem Vai saber 5 a 0. problema aí, quem não gosta do futebol fica só com samba. E quem gosta de samba? Fica com a feijoada. E quem não gosta de feijoada? Churrasquinho. Churrasquinho. Aí olha só, dentro do nosso próprio país existem várias culturas diferentes. Região Sul, qual é a cultura deles? Chimarrão. Região Nordeste. Nordeste, Preconceito com farinha. Região Norte. Açaí. Tambaqui. Tambaqui. Sai da minha sala. Tambaqui, parafuso de banana, né? Vinagrete. Então, dentro de um mesmo país, existem várias culturas. Mas qual é a cultura certa? Todas? Aqueles países lá da Arábia, que eu não estou muito ligado lá, vestem a burca. Todas? Não, só os muçulmanos. Beleza, mas é normal, é cultural, Para eles é normal, é cultural. Aí entra em que contexto? Religioso. Mas lá no moral, imoral e amoral. Não. Não, para eles É moral, e pra gente? Imoral. Então, o contexto cultural, ele também engloba uma questão de moralidade, tá? Só que vamos lá, a gente precisa entender que o contexto cultural, ele influencia nos teus processos psicológicos. Uma pessoa que veste uma burca e vem para Manaus, nesse calorão, como é que faz? Ela não pode tirar. A questão do calor influencia? Caramba. Historicamente, na nossa cidade, ela foi conhecida na época auge da borracha como a Paris dos Trópicos. Por isso que os nossos casarões têm os janelões lá. Vocês sabem por quê? Além da arquitetura da época, né, europeia, mas por que mais? Por causa do calor. Por causa do calor. Como não tinha muitos prédios na época, então o vento vinha, adentrava a casa e a casa ficava mais fresca. Então, até a própria arquitetura entende que esse processo psicológico para o bem-estar do indivíduo faz parte. Então, se eu, enquanto uma questão cultural, influencia no meu processo psicológico, isso pode me trazer algum tipo de transtorno quando não elaborado. Exemplo, existe muito
Não sei se é imigrante ou migrante. Qual é a diferença? Não sei agora de cabeça. Imigrante é quem vem de fora está aqui, e emigrante é quem está aqui e vai embora. Então, imigrante aqui tem people. Imigrante. Imigrante é quem de fora está aqui. Imigrante é quem vai embora. Tá, então vamos lá. Tem muito imigrante nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Boston, brasileiros, que cometem muito suicídio. Por quê? Londres também, tá? Vamos lá. Frio, sol que não tem vitamina, as pessoas não saem de casa, os imigrantes geralmente, e é um detalhe, tá? Os próprios brasileiros são preconceituosos com os brasileiros que estão lá, tá? Acontece isso, né? Nossa síndrome do vira-lata, como dizem. Então, isolamento social, clima, trabalho, tudo isso, numa questão cultural que você tem que se adequar, acaba influenciando no seu processo psicológico. E isso pode fazer com que você desenvolva algum tipo de transtorno. Por quê? No fator biológico, nós já temos algum tipo de predisposição. Então, se os seus pais ou alguém da tua família tem histórico de depressão, então soma o fator psicológico mais o fator cultural. E isso aí dá um belo resultado. Tá? Então, se teu pai, sei lá, é esquizofrênico, mas faz o tratamento lá, bacaninha, está sob controle, show de bola. Mas tu tem no teu biológico essa predisposição, quando você for para um movimento diferente do seu, no contexto social, se você não souber lidar com isso, isso pode afetar o teu psicológico. Professor, como? Principalmente nos processos emocionais. Lembram qual é a diferença de emoção e sentimento? Sim. Qual é a diferença? Emoção é algo passageiro, sentimento é algo duradouro. Show de bola. Então, a partir do momento que eu tenho algo que me impacta a nível emocional, caso eu não consiga elaborar de forma assertiva, isso pode virar um sentimento. Exemplo, você está lá nos Estados Unidos, naquele frio, sem família, sem ninguém, trabalhando em rooftop, acho que é rooftop, que é trabalhando nos telhados lá e tal, ou de house clean, limpando banheiro lá, você não tem. E aí você começa a ficar mais melancólico. Sei lá, você pega o esporro de um americano. Ah, beleza. Se você não elaborar isso, isso vai se acumulando. Isso vai amadurecendo. A ponto de você, de alguma maneira, acabar alimentando ou retroalimentando esse processo mais depressivo, melancólico. Lembre, depressão não é uma depressão. Vou trazer para vocês no próximo aula, tá? São 9 tipos de transtornos depressivos que se enquadram no transtorno de humor. Tá? Então, quando a gente fala de depressão, não é uma coisa, são várias situações, vários transtornos. Uma melancolia não é depressão. Ah, eu estou melancólico hoje, amanhã, depois, de repente passou. Processos depressivos são, além de uma questão neurológica, é uma questão emocional mal elaborada, que pode estar dentro de uma questão cultural, que pode desencadear outros transtornos. Ou, se você também já tiver uma questão biológica. Então, quando a gente fala desse psicossocial, ele é primordial para que nós possamos entender esse teu paciente. Então, chega o teu paciente, e aí a gente fala de uma coisa que se chama clínica racializada. O que é clínica racializada? A gente tem dentro desse processo de clínica, nós vamos atender várias pessoas, né, de várias etnias e afins. Mas existe uma pesquisa psicológica. Vocês sabem por quê? Por conta das vivências que ele pode vir passar. Por exemplo, preconceito, dificuldades. Exatamente. As vivências desse indivíduo são totalmente estereotipadas. Exemplo, eu tenho uma paciente que ela está no último ano da faculdade de medicina na UFAM. Os pais são riquíssimos, mas todas as vezes que ela vai dizer que ela faz medicina na UFAM, ela fala assim, nossa, como deve ter sido difícil para você, não é? Uma mulher negra. Você é bolsista? Você ganha pouco? Então existe esse estereótipo, ela diz que fica chateadíssima, não por conta dessa
Não estou para você. É, dessa associação. Mas é porque as pessoas não consideram que uma mulher negra pode fazer medicina sem precisar de cota, por exemplo. E, como eu falei, os pais dela são riquíssimos, o pai dela é um grande advogado e a mãe dela se aposentou só vive do marido. Não é? É, só vive do marido. Não é? É o meu sonho também. E aí o que acontece? A clínica racializada, ela é um grande diferencial justamente porque a gente vai entender que esse indivíduo negro, ele tem mais dores do que um outro indivíduo, tá? Cabelo de bombril, demais. Eu nem sei. Mas tem muito, fala de breu. São tantos estereótipos que esse indivíduo ele vai crescendo mediante a isso. E quando vocês forem estudar TCC, vocês vão estudar que existem 3 tipos de crenças nucleares, tá? Desvalor, desamor e desamparo. A gente vai crescendo mediante essas crenças, e essas crenças elas vão se tornando mais verdade a partir do momento que se tornam mais próximas a gente. Então, lembra que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Você é muito burra, muito burra, muito burra, muito burra, muito burra. E aí a pessoa acaba acreditando que ela é muito burra. Porque a gente acaba acreditando naquilo que o outro fala, em vez de a gente acreditar no nosso próprio potencial. E isso faz com que esse indivíduo vá lá para baixo. Tá? Então hoje ela namora um cara branco, que também tem grana. Porque assim, deixa eu falar uma coisa para você. Rico só casa com rico, tá? Rico não casa com pobre não, é bem difícil. E se você conhecer o rico, aproveita. É a hora. Porque rico só casa com rico. E aí ela conheceu um cara rico lá, prometendo os rendimentos dele. Estão namorando há 3 anos. E aí ontem eu atendi ela. Aí o que acontece? Né? Estão juntos há 3 anos. Ele é um cara branco, padrão, apaixonado por ela. Só que toda vez que ele dá um sinal, que ela interpreta esse sinal de que... Vou dar um exemplo. Ele estava lá trabalhando no onde trabalho, e ele ficou acho que umas 2 horas sem falar com ela. Automaticamente ela entrou em conflito. O que foi que eu fiz? Será que aconteceu alguma coisa? Será que... E aí esse processo de invalidação é um processo que foi construído dentro da negritude dela. Porque ela sempre teve que ser, segundo a narrativa dela, tá? Ela sempre teve que se doar muito para tentar ser igual às pessoas. Porque ela ainda se julga inferior. Ela foi para o congresso no Rio de Janeiro agora há pouco, de médicos, né? Ela falou, Wendy, eu vou sair daqui, eu vou no shopping, vou comprar um monte de roupa, porque eu preciso estar igual a eles. Eu falei, olha, eu acho certo você comprar roupa, acho muito legal, mas não para que você fique igual, porque você não é diferente, mas para que você esteja num ambiente que as pessoas possam ver que você está do mesmo jeito, né? Não pela questão de inferioridade, mas por uma questão do ambiente. Imagina, a gente vai no Cocomu de bermuda, sandália e camiseta. Não rola. Mas eu não gosto de me vestir. Então vai ter vestir. No Cocomu é diferente. Então a gente tem que se adaptar ao ambiente. Eu adoro andar de sandália, bermuda e camiseta. Mas eu não posso ter assim. Queria. Mas não posso. Na praia. Se for na praia eu vou. Se for na praia eu não posso. Mas, entendam que esse processo do biopsicossocial influencia muito na vivência desse indivíduo. Essa fulana, essa paciente, a gente tem trabalhado para algumas questões, mas isso, a vivência dela, e aí vocês entendam isso, a vivência dela nunca vai ser igual a uma pessoa branca. Nunca. Tá? Ela pode melhorar, como ela já tem melhorado, ela pode ressignificar, mas esse pontinho de insegurança sempre vai estar ali dentro. Então a gente diz que a terapia ela serve não para extinguir esse comportamento, mas para diminuir aquele sentimento que faz com que ele, de alguma maneira, sobreviva ao invés de viver. Faz sentido para vocês? Sim. Beleza? Vamos lá. Prova, já passei. O que é, ou qual é a diferença? Essa eu já perguntei, mas já me spoiler, né? Ritual. O que é um ritual? Na cabecinha de vocês. Ritual.
Aqui, vou dar um exemplo. Aqui nós temos, na região norte, aqui na região norte a gente tem uma coisa que se chama ritual da tucandeira. É um ritual? Sim. Sabe não tem tempo? Tu é daqui? Ninguém sabe, só você sabe. Ah, mas de vocês não me espanta, né? Quando eu quero dormir, Peraí que o Ângelo vai falar. Posso exemplificar? Pode. O ritual da tucandeira, ele é conhecido na tribo, justamente, ele é feito na realidade pelas crianças mais ou menos ali na faixa etária de 14 anos, que é justamente um rito de passagem, o rito de passagem da infância para a fase adulta. Que para eles não existe adolescência, né? Eu acho que eles nem sabem o que é adolescência. Eu acho, isso é uma suposição. Mas é justamente isso, o processo de passagem da fase infantil para a fase adulta. Show de bola. Isso é um rito de passagem. Né? Na nossa cultura, onde a gente pode encontrar esse tipo de rito na nossa sociedade? Não, na nossa sociedade. Não é indígena, não tem aí. O batismo é um rito religioso. Era isso que eu queria que você falasse. É difícil, né? Talvez seja isso. Não sei nem como assim na cabeça dele. A Rachel falou, um dia, salve me parece, um dia desse eu chamei tem um Giló na minha turma, né? Não sei, cheio, já passou do tempo. Tem uma moça, tem um rapaz que se chama João. Aí eu fazendo a chamada, eu falei, John. Aí quando ele respondeu, eu falei, John. Sou eu. A Rachel falou que o rito de passagem de uma moça para a fase adulta são os 15 anos. Né? Aniversário, tem aquele negócio da sandália, do bebê, aquela coisa toda que aquela coisa que eu particularmente acho ridículo. É de cada um. Um outro rito, parabéns para você. Aniversário. Fala, Pedro. Fala. Despedida de solteiro, é um rito. Aí tô me entregando ele. É um rito. Funeral. É um rito. É um rito importante? Sim. Porque, para alguns, né? Por que teve muita gente na pandemia que fez aquele velório online? Porque eu precisava fazer esse processo de despedida. Aí pessoas que não conseguiam fazer velório de pandemia. Aquele processo de despedida é importante para o indivíduo, tá? Então teve muitas pessoas que tiveram essa dor emocional porque eu não pude estar presente, olhar, estar no caixão. Então esses ritos são importantes. Outro rito, casamento. Casamento é um rito que gasta muito. Aí é outro rito também. Casamento, vamos lá. Casamento é um rito que ele é construído pela sociedade, né? Principalmente nós, aí vocês vão ver isso na psicologia social, que eu acho incrível, que nós, todos nós, temos origens europeias. Todos nós temos. Só que o que acontece? Nós somos uns europeus de meia boca. A Letícia escreveu por ler, ela disse. Só repetir. Por quê? O rito do casamento, por exemplo, o rito branco, não é algo cultural nosso. É algo que foi trazido. É só você olhar pela colonização. Nós não fomos colonizados pelos ingleses. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Que triste. E segundo a própria Europa, Portugal é a favela da Europa. Tem gente querendo ir para Portugal. Uma vez, eu acho que eu já falei para vocês, uma vez. Uma vez falando que eu acho que eu já falei para vocês, vamos para Portugal.
sapatar. Mas que eu queria ir embora, né? Vou lá, não vou ver nada. Então, olha só. Nossa sociedade, ela é envolta por ritos. Tá? Você tem um ritual na sua casa, por exemplo. Uma das coisas que eu faço quando eu ligo para a mamãe, quando ela me liga, vem essa mãe. Eu não sou religioso. Não sou. Mas se eu não fizer isso, eu quebro um rito e ainda pego um esporro na minha casa. Às vezes eu acho estranho, porque faz parte da minha cultura, né, da minha questão cultural familiar. E aí, às vezes ela está falando, aí eu atendo, eu falo, mãe, ela falou, sou da parceira? Eu falei, não, para minha mãe, essa mãe, eu já pensou essa safada. E daqui para lá, tá? Então, dentro desse processo, todos nós temos ritos. Por exemplo, lá em casa, você só entra se você tirar o sapato. Eu não sou nem empregado dele, porque ele contou o dinheiro. Aí eu limpo, vai entrar de sandália na minha casa, só deixar lá fora. Meu rito. Ah, que mais? Por isso que ninguém vai deixar. Que mais? Que mais? Bom, vocês estão cheios de ritos e não lembram? Professor, e de branco no ano novo é? E de branco no ano novo é um rito. É um rito. E sabe o que é engraçado? Deixa eu ver. Sabe o que é engraçado? Que pelos meus conhecimentos, não sei se é algo de fato coeso, que geralmente a questão de branco, passar o branco no ano novo, dizem que é paz, mas parece que é uma questão muito da religião de matriz africana. E aí todo mundo comeu e falou, bora lá, vamos embora. Melhorou? Resolveu alguma coisa? Não sei ainda. Não. Se resolver, me avisa que eu faço. Então, todos nós temos uma questão de rito. E aí a gente vai entender que o rito, o processo ritual, é diferente de um processo ritualístico. Mas a gente vai ver isso depois do intervalo. Vamos. Estágio, tá? E todos nós temos na sociedade. Todos temos. E ritual e normas é diferente. Por exemplo, a gente tem norma de chegar, eu tenho uma norma de chegar na instituição no horário de 8h30, 8h35 no máximo. É uma norma, não é um ritual. Eu tenho uma norma de chegar lá na clínica às 7 e pouquinho para limpar a clínica antes, né, meu consultório lá. Não é uma ritual, é uma norma regra. Ritual é aquilo que está inserido na sociedade, é aquilo que está inserido no contexto cultural, tá? E que nós fazemos. Quando é que esse ritual pode ser perigoso? Em excesso. Show. O que mais? O que mais? Quando é que esse movimento do ritual se torna perigoso? Show de bola. Quando ele passa a ser algo obsessivo. Eu preciso fazer. Perdão? Não tão somente o toque. Mas vamos lá. Eu não sei se vocês mais novos já tiveram esse movimento. Mas, geralmente, antigamente, a gente não podia deixar a sandália virada, tocada. Até hoje? Senão a mãe morre. E nem passar debaixo da escada. Isso é ritual? Sim ou não? Não, é superstição. Superstição? É? Não, uma regra. Não é. É um ritual. Porque vamos lá. Vamos lá. Tu tá lá, aí tem um monte de sandália emborcada. Tu vai desemborcar cada uma? Eu desenvolvo. Depende de quem é, né? Porque olha só, deixa eu te contar um segredo. A tua noiva não vem de qualquer jeito. Ah, que pesado, né? Vai morrer de qualquer jeito. Ei. Vai morrer de qualquer jeito. Ou emborcando, ou desemborcando, ou desviando. Ela vai morrer. A gente não sabe quando, como, aonde, assim como você. Você também vai um dia, tá? Mas
processo de desemborcar a sandália não significa que ela vai virar pedra, que ela vai virar sal. Não vai, tá? Só que a gente foi ensinado dentro desse processo cultural que se eu não desemborcar, ela morre. Passar embaixo da escada, quebrar espelho, 7 anos de azar, não. Quem pisar na linha, ladrão de galinha, já ficaram nisso? Hã? Eu estou na frente de vocês, né? Perderam a melhor época das nossas vidas, né, Sally? Uma época tão boa. Agora, quando é que isso se torna prejudicial? Quando eu não consigo viver sem fazer esse movimento. Então, a sandália está emborcada, cara, eu vi que ela está emborcada, eu estou aqui no meu trabalho, dando aula para os meus alunos, mas eu estou lá em casa, pensando lá em casa, falando, meu Deus do céu, minha mãe vai morrer, eu preciso desemborcar a sandália, eu preciso desemborcar, Não chega tanto, né? Mas tem gente que chega. Tem. É aí que entra o processo do ritualístico. Ritual e ritualístico entram dentro desse contexto. Ritual existe, mas o ritualístico, a partir do momento que impede eu viver, impede de eu ter novas experiências, ou impede de eu trabalhar, se torna um movimento ritualístico. Por que se torna um movimento ritualístico? Justamente porque no ritualístico temos um padrão de repetição rígido. Então é um padrão rígido, eu não consigo mudar esse movimento. Me dói, me incomoda, me gera ansiedade, me gera incerteza, então eu preciso fazer essa repetição. E aí, como ele falou, a gente pode falar do toque. Só que quando a gente fala do toque, a pessoa não precisa ser compulsivo, a gente automaticamente associa tão somente com mania de limpeza, que a gente costuma dizer no senso comum. Não é. Toque é tudo aquilo que eu preciso fazer um ritual dentro desse processo rígido, que se torna ritualístico, para eu poder existir. Então, se eu quebro esse ritual, alguma coisa vai acontecer. Se eu não me benzer todas as vezes que eu passar na frente de uma igreja católica, vai acontecer um desastre. Isso a gente fala de pensamentos catastróficos, tá? Então eu preciso ter esse ritual, eu preciso ter esse movimento ritualístico para que nada de ruim aconteça, que é diferente do ritual, tá? Que é uma sequência repetida, porém não temos um contexto rígido, como nós temos nesse movimento ritualístico. Então, dentro desse processo, existem sim muitas pessoas que precisam desse movimento ritualístico para poder existir. Porém, entretanto, todavia, esse movimento atrapalha o psicossocial, desse indivíduo, tá? Por quê? Vamos lá, vocês vão ver daqui a pouco como é que funciona. Por que atrapalha esse desenvolvimento desse indivíduo? Vamos lá. Você marcar um encontro com as suas amigas. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer todo o movimento ritualístico, de checar a casa, fazer isso, fazer aquilo. Quando é para você sair, já passou 2 horas no encontro marcado. Quando você chegar lá, suas amigas já nem estão mais lá. Então, toda vez que você tem que sair de casa, você tem esse movimento ritualístico. No transtorno de pânico, nós também temos movimento ritualístico. Porque a pessoa que tem o transtorno de pânico, não a síndrome de pânico, que são coisas diferentes, a pessoa que tem o transtorno de pânico, ela tem um movimento ritualístico antes de sair de casa. Então, esse movimento ritualístico é rígido e traz dor para esse indivíduo. Automaticamente, nós somos seres sociáveis, nós precisamos viver em sociedade. Se esse movimento ritualístico me tira o processo de socializar, automaticamente atrapalha o meu psico, minha cognição. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Beleza. Oi. Isso de ser ritualístico são as ações. Mas se, por exemplo, uma pessoa ela escolhe o mesmo tipo de parceiro todas as vezes, isso se torna algo ritualístico também? Não digo algo ritualístico, mas aí a gente fala de um padrão comportamental. Aí já é uma outra coisa, tá? Vocês vão ver lá no TCC, lá no tempo que vocês período. Calma, vai dar certo. Tá? Beleza.
nome do filme literalmente é Toque Toque. Literalmente, tá? E aí, a Ana Maria, que é a personagem, ela não consegue mais socializar. Por quê? Porque ela tem uma fixação pela casa dela. Tanto que quando ela vê a questão da chave, ela fala, meu Deus, cadê minha chave? Quando ela está no consultório, no decorrer do filme, eu falo, gente, cadê minha chave? Cadê minha chave? Cadê minha chave? Ela acha essa coisa. Aqui é a chave. Porque a casa dela, para ela, é importante. Então ela vê a questão dos biscoitos, das tampas, o que mais? Da janela e principalmente o rito de se benzer, não é? Aí tem uma parte. Aí tem uma parte que lá no filme que ela fala bem assim, as pessoas falam, mas por que você faz isso? Ela fala, não sei. E faz. É um rito que ela precisa fazer, porque senão algo de ruim vai acontecer. E aí acho que são uns 7 personagens no filme, e em cada personagem vai sendo retratado mediante a um contexto do toque. Então a gente tem maneira de limpeza, questão de número, questão religiosa, ecolalia, de repetir, enfim, assiste, vai ser bem legal, tá? Então dentro desse processo, quando a gente consegue identificar que há uma possibilidade de uma patologia, a gente vai entender esses 4 pilares, tá? Então na Ana Maria, por exemplo, a gente vê que existe o sofrimento. Onde que está esse sofrimento? Principalmente na angústia, ansiedade e dor emocional. Por quê? Porque ela precisa verificar, fazer aquele movimento ritualístico para se sentir bem. Só que esse movimento ritualístico, ele é por um tempo, tá? É igual droga. Você precisa da droga, usa a droga, o chocolate, enfim. Você precisa desse estimulante. Depois que baixa, você precisa de novo. É o mesmo movimento, age na mesma área cerebral, tá? Então, quando eu faço esse movimento ritualístico, ele me gera sofrimento, mas ao mesmo tempo me dá um certo alívio, mas depois me gera de novo. É um ciclo sem fim. Tem como a gente ajudar esse paciente na terapia? Sim, porém, depende muito se o paciente também quiser, tá? Porque às vezes nós colocamos metas muito altas que ficam inalcançáveis. E quando esse paciente ele tenta alcançar essa meta que você botou lá em cima, e ele só chega até aqui, ele fala, vai dar certo não, deixa para lá. Então, você, enquanto futura terapeuta, precisa entender a subjetividade desse indivíduo para que ele cumpra as metas de forma alcançável, tá? Movimento ritualístico. Isso. Uma criança, por exemplo, atípica, que tem esses comportamentos, é considerado toque também ou já é uma coisa? É outra coisa. Outra coisa. O movimento de uma criança típica geralmente usa-se para uma questão de autorregulação emocional. São estereotipias, lá em ponto de pé. Mas eu digo nessa questão mesmo de, por exemplo, de hiperfoco? não, nessa questão mesmo de a criança, por exemplo, a criança ela é ativa. A criança é ativa. Aí ela todos os dias tem que descer, apertar o botão da porta. Sim. É um movimento ritualístico. É um movimento ritualístico. Então tem a ver com o toque da criança ativa. Só que não, vamos lá. Para que a gente possa fazer esse diagnóstico de toque, não é um movimento. São vários movimentos que a gente precisa observar para saber se encaixa de fato. Se tem um movimento que precisa de 10, então não é. Mas se tem um movimento, vamos lá, se tem essa possibilidade do toque, e a gente de 10 gabaritou 8, opa, temos alguma coisa. Né? Agora, se de 10 gabaritamos só 2, não é. É só um comportamento fora parte, acho que não engloba esse movimento de um diagnóstico. Tá? Nada. Então vamos lá. Dentro desse processo de prejuízo emocional, a gente fala desses movimentos do cotidiano, do trabalho, da faculdade, tá? Então eu acabo tendo esses prejuízos, porque eu acabo não conseguindo trabalhar. Por quê? Porque eu fico preocupado com a minha casa, tá? Perda de tempo. Nesse processo de perda de tempo, eu falo desses processos de rituais excessivos. Em vez de ser algo mais prático, isso me demanda muito tempo. Então isso faz com que o tempo passe e eu não perceba, e isso eu não foco nas minhas relações sociais.
E quando a gente fala desse processo do risco, a gente fala desse processo de periculosidade para a saúde, para a segurança ou para o bem-estar desse indivíduo. Então existem alguns movimentos que, de repente, ele pode colocar outras pessoas em risco, ao invés de colocar só ele. Então, todos esses pilares, eles fazem parte desse movimento ritualístico. Então, quando cai na prova, qual é a diferença entre ritual e ritualístico? Ritual é um padrão da tua cultura, não é? Já o movimento ritualístico é uma repetição rígida. Tá? Você vai cair na prova? Claro. Vai mesmo? Desse jeito aí. E bem provavelmente não é dissertativo. Mas com a pergunta assim também, porque Ah, tem não aquela sei. pergunta que enrola a cabeça da gente. Pode ser, pode não ser. Talvez sim, talvez não. Beleza? Beleza. Ritualístico é um padrão comportamental rígido, tá? Porque ele não consegue ter essa separação. Eu preciso ter esse movimento, tá? Fechou aqui? Beleza. Então vamos lá. Temos rituais saudáveis? Sim, nós temos, tá? Tomar banho, mas aí depende. Tomar banho todo dia, toda hora, então a gente faz um despacho na encruzilhada. Movimento ritualístico ou ritual? Qual é a diferença? Quando eu vou fazer uma oferenda lá, a religião de matriz africana, quando eu vou fazer uma oferenda, ritualístico ou ritual? Por que ritualístico? Porque eu tenho que fazer. Beleza. Então, quando a gente fala desses movimentos religiosos, aí vamos diferenciar. Existe o fanatismo religioso. Existe o fanatismo religioso e existe o ser religioso. Não é? O fanático religioso, ele acredita que tudo é pecado, que tudo é errado, que não sei o que é das quantas. Não é? O religioso, ele entende lá os processos do dogma dele e ele entende que esse processo faz parte dele e faz bem para ele. Mas quando há esse rito, e aí existe também um estudo que fala que, em sua grande maioria, os transtornos psicológicos estão dentro de dogmas religiosos. Tá? Pessoas com alguns transtornos fazem parte de algumas religiões, independente de qual seja. E aí o que acontece? Esse movimento religioso é importante para o indivíduo? Sim, porque a gente fala de processo biopsicossocial e espiritual. Vocês vão ver mais à frente. Mas esse processo espiritual, a gente não está falando de religião. A gente está falando do bem-estar que certas situações podem te trazer. Tá? Então, quando a gente fala desse movimento religioso, ou desse ritualístico, ritualadão, eu não consigo viver sem esse processo religioso. Mas nós temos outras coisas a fazer. O processo religioso, ele faz parte de você, mas ele não pode te dominar. Você tem outras áreas da sua vida. Exemplo, tive um colega, ele era muito bitolado. Eu falei, não, sai da minha vida, sai. Eu falei, cara, eu tenho um emprego assim, tá, pra ti. Ai, porque eu não tenho emprego, beleza, consegui um emprego pra ti. Bora lá? Não, vamos. Passou, chegou o dia, ele falou assim, cara, não vou não. Eu falei, por quê? Conseguiu outro emprego? Não, meu pastor disse que não é legal não, porque eu preciso focar na igreja, no discípulo. Eu falei, mano, tudo respeito. Passa lascar. Eu não falei, mas não. Não, porque também é amigo da ex-amigo. Acabou. Assim, eu entendo que a religião ou alguns processos são importantes pra gente, mas a gente também precisa entender a nossa necessidade. Religião ou a tua ligação com aquilo que você acredita é importante para você. Você vai comer o quê? Você vai morar onde? A gente vive numa sociedade que precisa de dinheiro. Se você quer virar um cara que mora embaixo da ponte, vá lá, eu não vou te visitar não. Tá? Porque a gente precisa de dinheiro para pagar aluguel, né? A não ser que tenha casa própria, é o que tem. Mas enquanto isso,
rituais dentro de um processo religioso faz mal, em excesso. Agora, se você vai ao culto, se você vai ao terreiro, se você vai à mesa branca, se você vai tomar o teu ayahuasca, se você vai, sei lá para onde, isso te faz bem, show de bola, perfeito, ponto para você, desde que isso não te sobrecarregue. Esse é o grande principal, esse é o grande ponto da questão, porque isso pode se transformar num movimento ritualístico, e quando você vê, você se perdeu, está vivendo em prol de uma única coisa. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. E aí, tendo isso em mente, a gente fala do nosso querido René Descartes. Né? Penso, logo em si. René Descartes. Hã? Fala. Tá? Tranquilo? Beleza. E aí a gente vai falar desse contexto da ciência mais contemporânea, do dia a dia. A gente vai entender que para que nós tenhamos um cérebro ativo, vai ter essa interação social e cultural. E aí, como nós falamos agora há pouco, essa questão social, ela é importante para que nós possamos, como que eu posso para vocês? Sim. O que mais ele fala para a gente? Vocês já estudaram? Eu não. Beleza. Mas ele fala que para nós conseguirmos a autorrealização, aí eu vou botar aqui felicidade, tá? Todos nós buscamos um quê de felicidade. Para que nós possamos ser felizes, nós temos que ter e construir a nossa pirâmide aqui. Então, aqui embaixo é o processo básico: comida, água, fome, sede, enfim. Aqui nós temos o processo de segurança. Segurança familiar, segurança pública, enfim, as outras eu não lembro agora. Até a gente chegar aqui na autorrealização. Tá? Só que qual é o grande divisor de arte? É que ele diz que a gente não pode sair daqui e ir para cá. A gente tem que sair daqui e aqui, daqui para cá, até chegar aqui em cima. Como é que nós vamos chegar nesse processo de autorrealização se o contexto da nossa sociedade é um contexto de violência? Como é que a gente vai chegar nessa autorrealização se tem pessoas que não têm comida em casa? Como é que a gente vai chegar nessa autorrealização se a gente tem pessoas em vulnerabilidade social nas ruas? Então, quando a gente fala desse contexto de autorrealização, para amá-lo, a gente precisa ir de pirâmide em pirâmide, bloco em bloco, para formar essa pirâmide. Tem como a gente fazer isso? Sim ou não? Sim, porque é algo pessoal, particular, a autorrealização, ou seja, a gente vive uma sociedade violenta, mas eu posso morar em um condomínio fechado onde eu tenho uma segurança a mais. A sociedade é vulnerável de passar fome, mas eu trabalho e eu compro a minha comida, eu me alimento bem. Acho que é algo pessoal. Beleza. Eu vou mudar aqui a autorrealização para felicidade. Você é feliz, Melissa? Mentira. Surpresa. Destruindo a tua felicidade. Você não é feliz. Conta argumento. Por que você é feliz? Porque eu moro bem, eu como bem, eu saio bem, eu me sinto bem de casa, eu tenho um suporte familiar, sou bem casada. É só pra casar. Beleza. Olha, falando isso vai ter todo. Você não é feliz. Tem quantos anos hoje? 24. 24. Você não é feliz. Quantas documentos, pai? Briga, pede sangue. Ainda tenho coisas, ainda tenho coisas para realizar, ainda tenho objetivos. Ainda tem sonhos, objetivos? Sim, mas sei que eu não tenho chegado nessa utopia, dessa autorrealização. Muito bem, Dona. Tá, valida. Você não é feliz.
Não, aí vocês são péssimos, né? Cara, vocês são. Mas é no sentido de formação. Ela está buscando uma formação, ser psicóloga. Né? Como se... E após isso eu vou buscar outras autorrealizações. Show de bola. Nunca chega no topo da pirâmide. Exato. Se a gente nunca chega no topo da pirâmide, significa que essa felicidade nunca vai acontecer. Sacou? Então, o grande X da questão é que essa felicidade se tornou um produto. Um produto que você tem que comprar para que nós possamos ser felizes. Então, eu preciso ir para a Europa, eu preciso ter o iPhone 17 Pro Max, eu preciso ter, para que eu possa chegar no ápice da minha felicidade, no ápice da minha autorrealização. E é aí que entra o problema, porque ninguém é feliz. Eu não sou feliz porque tem muita coisa que eu quero ainda. Então ninguém é feliz. Aí você vai chegar em casa e dizer, meu professor disse que eu estou em depressão. Não tem nada a ver com isso. Ou então acabou de ficar deprimido. Eu acabei de ficar depressivo, né? Pesou o clima. Não, mas é aquele ditado, né? Que não existe felicidade plena. O que existe são momentos felizes. Perfeito. Né? Na verdade, são momentos. Tem momentos que a pessoa está triste e tem outros que está feliz. E assim, a vida E não a é vida assim. é assim. Sabe qual é o grande problema das pessoas que vão no consultório hoje? Buscar a felicidade plena. Não existe. E não existe. A pessoa que busca essa felicidade plena, apesar da palavra, está lascada. Porque não existe. Vai literalmente correr atrás do vento. Então eu vou querer. Não, eu acho que quando eu casar, eu vou ser feliz. Não, eu acho que quando eu comer aquele bolo de chocolate lá da padaria X, nossa, aquele dia foi horrível. Vou ficar melhor. Não fica. E aí qual é o problema? É que a gente vai atrás dessa felicidade como um mecanismo como a necessidade, eu acabo me viciando nesse ciclo. Então eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso comer, eu preciso transar, eu preciso, o que mais? Tomar muito café, preciso trabalhar muito, preciso comprar. Então eu fico nesse ciclo, realimentando isso, em busca dessa felicidade. Não existe, infelizmente. Surpresa, não tem. E quando você, digamos assim, eu sou aficionada por comprar, aí eu vou lá e compro, e não me sinto feliz. Saca só. Eu tenho alguns defeitos. Pouco defeitos. Bobagem. Eu digo antigamente porque agora Para controlar. eu estou controlado não por uma questão que eu quero, mas tem uma questão que assim, a clínica, ela já existia, mas não existia o processo multidisciplinar. Para que exista o processo multidisciplinar, haja dinheiro. Então a gente tem que pagar documentos, tem que pagar CRP, tem que pagar um monte de coisa. Eu investi uma grana alta lá na clínica. É porque eu acho que vocês nunca foram, mas se um dia vocês forem, vocês vão ver. Não é grande, não é pequeno, mas é o suficiente para me tirarem muito dinheiro. E aí, quando eu chego... Não vou lá, estou com esses clientes mesmo. Tem desconto pra ajudantes. Tem que estar ajudando, vai lá. Não, estagiário só. Vocês estão no segundo período. Acho que foi anteontem. Não lembro, não. Semana passada, eu tive que pagar uma conta de 3.700. E eu não uso cartão de crédito. Então, Aí no fim do dia, a mamãe falou, meu filho, tô precisando de dinheiro. Ah, não deu não. Eu não, tô lisão. Então assim, eu parei, dei uma amenizada. Eu gosto muito de sapato. Muito. De tênis. Né? E aí, eu lembro que eu comprei num valor aí meio alto. E aí eu fico olhando, pra que eu comprei? Você falou da felicidade. E quem não tem essa compulsão desenfreada de querer ter, buscar as coisas? A gente sempre tem. Acabou do interior, está feliz com a sua economia, pescando e tal. Sempre tem, senhor. Se a gente for fazer um trabalho, eu
espero que vocês, a nível de futuro, que vocês tenham essa oportunidade de trabalhar com a galera ribeirinha. Eu não gosto. Vou ser bem sincero, eu não gosto. Não gosto de mato, não gosto de perigo, não gosto não gosto. Mas para eu não gostar, eu tive que ir. Eu também. E ar-condicionado. Então eu não gosto. Mas vocês precisam ir para vocês experimentar. Se eu passei, vocês vão passar também. E aí, quando a gente vai fazer essa visita de campo, quando a gente vai a campo, a gente vai entender que eles têm sim essa necessidade. Só que uma necessidade diferente da nossa. Entende? Então talvez a felicidade para eles seja ter uma boa pesca. Eu vou lá fazer uma boa pesca e tal, que é diferente do nosso porcelanato. Entende? Uma boa canoa. Tem uma boa canoa. Um motor de polpa. Tem muita gente, eu tenho um conhecido que trabalha na Bemol até hoje, que tem um ribeirinho que junta o dinheirinho dele, vai lá na Bemol e compra no cash. 13 mil reais, um motorzinho de polpa. Tá? Então, felicidade, um motor de polpa para mim, não significa nada. Mas para ele, mas para ele significa felicidade. Aí eu vou pegar o que a Vitória falou. Vitória, é igual carro. Ah, Wendel, tu quer um carro? Eu falei, claro, eu quero. Tem carteira? Não. Calma, eu vou fazer. Tu quer um carro? Eu quero. Ah, vamos comprar ali um Kilt? Ah, eu quero um Kilt. Eu quero um traje, eu quero um Volvo, eu quero um Não, verdade. Nem quem teve a BMW é o nosso dono aqui, tá? O dono da... No dia eu tava lá no centro, chegou uma BMW. Tá perfeito, sabe? Quando eu vi, o nosso mantenedor assim, então a felicidade, ela existe em todos nós. Agora, o que pode acontecer... Vamos lá. Eu quero muito uma BMW. Né? O topo da felicidade aqui, BMW. Aí tu trabalha, paga IPVA? Paga IPVA, gasolina, não sei o que, blá, nunca consegue aqui. E tu tá com o teu pago aqui, ó. Paga sim. E trabalha, nunca. O que pode acontecer? Pode chegar um momento que você fala assim, se lascar. Vou ficar com isso aqui mesmo, mas existe um processo de frustração. E é aí que entra o processo perigoso. Porque uma vez que eu me frustro, já era. Não, seu Marcos, está aqui, ó. O senhor fazendo isso aqui, assim, juntando uma grana, organizando, dá para comprar. Não, deixa eu falar, não quero não. Entende? Então todos nós temos essa busca pela felicidade, mas também todos nós temos esse movimento de frustração. E aí a gente acaba desistindo das coisas. Esse é o problema. Tá? Beleza até aqui? Uma mini terapia, né? A terapia doente. Então vamos lá. Como a gente sempre fala, corpo, mente e cérebro sempre vão trabalhar juntos. Ou seja, para quebrar aquele quarto que um dia se apoiou no teu pai, que ficou marcado na tua memória, faça. Porque a mudança de ambiente, ela pode propiciar novos pensamentos, novas memórias. Nós trazendo isso para o contexto da TCC, a gente vai falar que a gente está fazendo uma reestruturação cognitiva. A reestruturação cognitiva, ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece através de pequenos movimentos. Todos nós, seres humanos, temos uma coisa que se chama ansiedade, que é diferente de um transtorno de ansiedade. E esse processo ansioso faz com que você queira tudo para ontem. E não acontece tudo para ontem. Tá? É um processo. Então, cérebro, corpo e ambiente, eles fazem também com que você se torne esse ser especial, esse alecrimzinho dourado que você é. Mas principalmente, o ambiente, ele vai influenciar nas tuas questões subjetivas. Isso faz com que nós entendamos e façamos essa interpretação, que é a nossa percepção. Por isso que a gente trabalhou sensação e percepção, para que quando a gente chegasse aqui, vocês pudessem entender esse movimento. Então, essa integração social, ela está ligada à nossa mente, cérebro e cognição. Tá? Regulação emocional. Sistema límbico. Tá? O sistema límbico
ele é o que organiza língua. Ele é o que organiza as nossas emoções. Então, se você sente medo, se você sente dor, se você sente prazer, entendam que dentro do sistema límbico ele é um órgão. Órgão não, ele é um conjunto de órgãos que faz essa interpretação. Mas essa interpretação ela é subjetiva. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de sentir dor. Exemplo disso é quando você está lá namorando, no ato sexual, tem gente que gosta de tapa na cara. E tá tudo bem. Cada um com seu cada qual. Se me der um tapa, pega outro. Porque ele não pode sentir dor. Uma mãe diz, ele está muito mole para dor, porque a mãe sei. Uma vez, hoje não tem tanto bezetacil, né? Mas uma vez eu vivia com uma garganta muito inflamada, vivia na rua, menino velho de rua, né? Sereno, chuva, E aí um dia ela chegou, uma enfermeira, estava ardendo de febre, garganta inflamada. Ela, pera lá, deite ali. Eu falei, não, deitei. Deitei lá, bumbumzinho pra cima. Toma bezetacil. Nunca mais eu quis ficar na rua. Bezetacil dá para caramba. Parece que tá quebrando meu osso. Arrasando, tá quebrando. Parece... Não. Tem gente que gosta de dor. Quer um exemplo? Tem muita gente... Aí eu vou falar de uma coisa que é de uma amiga minha. Ela é toda evacuada. Toda. E aí eu tenho uma na perna que eu acho que já falei pra vocês que estava fazendo. Tá pago, já acho que o cara até esqueceu. Aí toda vez que eu olho pra minha perna tá por terminar. Sabe aqueles caras... Não, vou falar daqui, Não. Mas sabe quando a gente olha pra alguém e faz aquele estereótipo de estranho? Entendeu? Pois é. E aí, se você me ver, você vai falar assim, e meu pessoal, isso aí na tua perna, eu falei, tem que terminar. Tá aqui, dá pra terminar. É uma astronauta. Vou fazer mais. Soltar o mais, né? Hã? Soltar o mais. Soltar o mais. E aí, eu não gosto de sentir dor. Não gosto. Quando eu fui lá pro cara, eu falei, não, faz esse aqui, sou sombreado e tal. Eu falei, eu digo, por que você não faz esse aqui e tal, blá blá blá, né? É o mesmo valor? Ele é. Eu falei, bom, vai ser maior. Mesmo valor. Pode ser maior então. Não aguentei. Dói pra caramba. Isso já tem 1 ano e meio. Eu acho que ele veio mesmo mais de mim, acho que vou ter que pagar de novo. Marta, eu tô enrolando. Já até venceu. Mas a minha amiga, ela adora a dor. Ela fala, ai, a vida é tão gostosa, sentir a dor. Isso foi doida, é. O sistema límbico dela associa a dor com prazer. Tá? Então essa regulação emocional ela é subjetiva. Aquilo que me traz humor, exemplo, eu acho que já falei isso para vocês, no meu prédio onde eu moro, tem um monte de velhinho andando, né, fazendo caminhada. Bom dia, é uma raiva. Que bom dia, cara. Cara, eu não suporto ser cordial de manhã cedo. Uma vez a Laura, conhece a Laura? Sim. A Laura? Conhece? Sim. Ele me bate logo. A professora Laura, né? Um dia ela. Eu gosto muito da Laura, né? E aí um dia a gente chegou. Chegamos juntos. Aí ela falou, bom dia, meu querido, não sei o que foi ela. Bom dia. Ela mesmo, Laura, eu gosto de dar bom dia de manhã, não sei o que. É aquele jeito dela, mas querido. Isso significa que você não vai ser educado. Eu falei, Laura, tchau. Eu não gosto, de manhã eu sou insociável. Não curto muito não. Mas qual é a curiosidade? Eu sempre estudei pela parte da manhã, sempre. Por isso, né? Acumulou, né? Acumulou. O que me deixa de mau humor? A pessoa demora para fazer as coisas. Aí ia dizer que ela dá bom dia. Não, a pessoa... Eu falo, fulano, tem que fazer isso. Não, falei rapidinho. Aí eu respiro, espero porque meu tempo não é o tempo da pessoa, respeito. Aí passou 15 minutos, eu falei, cadê Miguel? Não, eu tô aqui conversando com o perfil. Vai te lascar, eu falo. Motivação, o que me motiva? Dinheiro me motiva? Depende do contexto. Tá?
Mas o que me motiva em sala de aula é olhar para vocês e ver que vocês estão entendendo o conteúdo. Isso me motiva. Agora, o que me desmotiva, uma turma da noite, que eu não vou dizer qual é o período. Não, fala nada. Uma turma da noite, que quando eu venho, eu falo, meu Deus do céu. Isso desmotiva. Hã? Eu tenho que vir, né? Falta. Só de atraso, meu contra-cheque um dia desse, veio 180. Meu Deus. Eu me atraso tanto assim, atraso. Tá? Eu ia reclamar, foi de atraso. Não vou reclamar não, né? Porque vão jogar na minha cara. Então, dentro desse processo de regulação emocional, ele é subjetivo. Nós vamos entender o que motiva e o que não nos motiva. É igual eu falei de chocolate para vocês, não falei? Que eu dei chocolate para a pessoa falou assim, isso não é a mesma coisa. É pessoal. A gente não tem como obrigar esse indivíduo a gostar daquilo que a gente gosta. Claro, que aquilo que a gente gosta, é natural do ser humano tentar propiciar isso para ele. Né? Então, poxa, se isso é muito legal, é igual psicologia. Eu adoro psicologia. Eu quero que vocês gostem de psicologia. Aí vai chegar um momento que vocês não vão gostar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas espero que gostem. Tá? Funções cognitivas. E aí a gente vai falar da questão de pensamento, memória, linguagem, atenção e capacidade de aprendizado. Esse processo de atenção e capacidade de aprendizado, a gente vê em processos em crianças neurodivergentes, tá? Neurodivergentes. Pessoas com neurodivergência, eles têm essa dificuldade em atenção e capacidade de aprendizado. Por quê? Pelas questões cognitivas. Então, o funcionamento cognitivo desse indivíduo é diferente. Ele é anormal? Não. É diferente. Se você falar que ele é anormal, eu vou te tirar lá da matrícula da faculdade. Não é anormal. É diferente. Você pode falar, aí você já vai aprender que ele é atípico ou que ele é neurodivergente. Mas dizer que ele é anormal não existe. É igual vocês falaram que o coleguinha é doido. Não existe. Ele pode ser atípico ou neurodivergente. Ou ter um comportamento estranho, mas a gente não vai falar isso. Tá? Então vamos lá. O autista, o TEA, ele tem essa dificuldade de aprendizado. Não é que ele é burro. Não é isso. Ele tem uma dificuldade mediante os estímulos. Então, por isso que existe um processo diferenciado para o autista, um processo de ensino, justamente porque o estímulo tem que ser diferente. Ele não aprende com os mesmos estímulos que nós aprendemos. É um estímulo diferenciado. Tá? Tranquilo até aqui? Pegando o mesmo autista, a gente vem para o pensamento abstrato. O mesmo também tem dificuldade em relação ao pensamento abstrato. Tá? Imagina a bandeira do Brasil na Lua. Imaginou? Sim. Conseguiu imaginar? Eu imaginei de uma forma, vocês imaginaram de outra. Isso é subjetivo. O TEA, geralmente, ele é muito literal. Dá uma batidinha aqui na minha costa. Pô, uma batidinha. Ele não consegue identificar muito quando há sarcasmo. É só você olhar para o Sheldon, do Big Bang Theory. Tá? Ele não consegue ter essa identificação. Existe essa dificuldade desse pensamento abstrato e das funções cognitivas. E mais uma vez, eles não são burros, só tem um processo diferente do aprendizado. Faz sentido? Beleza. Alguém está tomando café? Pode ser. Eu não gosto de café. Eu sou estranho, eu sei. Então vamos lá. Imagina um chiclete mastigado. Você mastigou um chiclete, você vai esticar ele. Se você botar em cima da tua mão, ele vai dependendo do chiclete também, né? Se você mastigar ele, botar em cima da tua mão, ajustar, o que vai acontecer? Ele vai se moldar. A questão da neuroplasticidade, ela vai se moldando dentro do contexto do teu aprendizado. Então, a partir do momento que você retém o conhecimento, que você coloca em prática, um fora, seja um assalto, mais.
um luto, seja uma, vou botar bem aqui, seja uma desvalorização, seja que mais? Desvalorização. Pensando. Peraí. Não vem na cabeça. Mas vamos lá. Nesse processo de desvalorização, lembra que a gente falou que água mole, pedra dura, tanto bate quanto fura? Que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? A minha questão da neuroplasticidade vai se moldando mediante essa desvalorização. Quando esse indivíduo chega no consultório, ele está totalmente desvalorizado, ele não acredita em si. No próprio consultório, dependendo da abordagem, como a minha é a TCC, no próprio consultório, a gente vai trabalhando essa desvalorização com esse indivíduo, que a gente chama, como eu falei agora há pouco para vocês, de reestruturação cognitiva. A gente vai ajustando isso através dessa reestruturação, fazendo assim com que, a partir do momento que essa neuroplasticidade de desvalorização foi se acostumando, dentro desse processo de regulagem ou de reestruturação, a gente vai criar um novo processo de neuroplasticidade. Ou seja, essa nova neuroplasticidade, ela vai ficar mais palpável, ela vai ficar mais visível, ela vai ficar mais latente não, porque isso é da psicanálise, esquece. Ela vai ficar mais visível desse comportamento do indivíduo. Então, olha só, um exemplo clássico, classicão, basicão. Nossa, Vitória, adorei a tua calça. Valeu. Adorei a tatuagem, cara. Vou se lascar você. Mas, nossa, adorei a tua calça, Vitória. Vitória, pessoa. R$9,90 da Shopee, não sei o que, tá? Da Shein, né? Shein, sei lá. Sacou? Geralmente, quando a gente não aceita ou justifica um elogio, bem provavelmente você cresceu num ambiente onde você se sentia desvalorizado. Ai mãe, tirei 10 na prova. Primeira publicação. Eu pago as contas, eu te dou comida, eu faço isso, tem roupa. Por que estudar mesmo, cara? Te manca. Desvalorização. Tá? E aí você cresce num ambiente onde você se sente desvalorizado e você vai acreditando nisso. Quando chego para elogiar o Miguel, eu falei, poxa, Miguel, parabéns, você tá tão... Nossa, você... Vai te lascar. Poxa, Vitória, a calça tá muito bonita, você tá muito... Você é muito inteligente, parabéns. Aí a Vitória, poxa, professor, obrigado. A gente começa, nesse processo de obrigado, a reconhecer que eu, sim, sou digna de valorização, e isso vai reestruturando a minha cognição e automaticamente a minha neuroplasticidade. Porque você vai aprendendo, associa a neuroplasticidade com o aprendizado, tá? Você vai aprendendo a receber elogio. Faz sentido? Sim. Beleza. Tranquilo até aqui? Beleza. Próxima aula a gente vai fazer uma atividade.